Salve, salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá então finalizar a terceira aula da Química C? Meus queridos, vocês devem lembrar que no nosso último encontro eu trabalhei com vocês o reconhecimento e a nomenclatura de radicais orgânicos. Qual que foi a intenção daquilo, gente? Lembra que eu dividi as moléculas em duas partes, né? Eu separei a cadeia principal e eu trabalhei também a ideia dos radicais. Tá. Antes de a gente avançar muito, né, eu trago aqui vários exemplos para que vocês percebam quem é realmente a cadeia principal, ok? Isso a gente precisa trabalhar com muita calma, então acompanha lá comigo, ó. Cadeia principal é a mais longa sequência de átomos de carbono que contém, se houver, as insaturações, que são as duplas ou triplas ligações. Caso existam duas ou mais sequências com a mesma quantidade de carbonos, a cadeia principal será com maior número de ramificações. Então acompanha lá comigo, ó. Vou colocar vários exemplos e a gente vai percebendo ali alguns detalhes, né? Primeiro exemplo, tá lá, eu tenho esse composto orgânico. Primeira coisa que você percebe é que ele é formado exclusivamente por carbono e hidrogênio, portanto um hidrocarboneto. Aqui a gente visualiza um carbono do tipo terciário, o que acusa pra gente que esse composto aqui apresenta ramificação. Tá bom? Lembra que a ramificação é aquela coisinha que fica pendurada ali na cadeia principal e que se a gente isolar ela, a gente pode chamar ela de radical orgânico. Perfeito? Galera, se a cadeia principal é a mais longa sequência de átomos de carbono, ok? Nesse primeiro exemplo bem básico aqui para a gente poder entender, né? Eu vou ter que procurar assim, ó, vamos pensar nas possibilidades. 1, 2, 3, 4 carbonos. Tá, eu tenho uma sequência aqui que tem 4 carboninhos. Ah, professor, mas você dobrou esse cara. Não tem problema. Não tem problema, a cadeia principal não precisa estar reta, tá bom? Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Opa, já ganhou daquela primeira escolha que eu fiz, tá bom? Tá, vamos pensar em outra possibilidade. Ah, professor, vou começar aqui de baixo e vou para minha direita. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Perdeu, né? Qual que é a mais longa sequência de átomos de carbono? Tocando reto. Então vou destacar ali, essa vai ser a nossa cadeia principal e aquilo que ficou pendurado ali nós chamaremos de ramificação. E lembra, né? Se eu isolo a ramificação, estudo ela sozinha, eu chamo ela de radical. Sussa no primeiro exemplo? Segundo exemplo, acompanha lá comigo o composto. Bom, você já percebe que é um composto bem mais complexo, né? Se você for procurar a mais longa sequência de átomos de carbono, você poderia pensar assim, né, professor, vou aqui reto. Okay? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Gente, acredite, essa não é a mais longa sequência. Ah, professor, eu vou pegar daqui de baixo e vou lá para a minha direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Já ganhou da anterior, não é verdade? Só que, gente, tem uma sequência mais longa do que essa ainda, que é essa daqui, ó. Vê se você enxerga comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Esta é a mais longa sequência de átomos de carbono. Portanto, é a nossa cadeia principal. Ela nos fornece, nesse exemplo aí, quantas ramificações? Ó, 1, 2, 3 ramificações. Beleza? Segundo exemplo, tá ali. Professor, eu pensei numa cadeia tocando reto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carboninhos. Ok. Professor, eu pensei em outra que é assim, ó. Vem aqui de baixo e vou para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já ganhou da primeira, não é verdade? Só que a cadeia principal, na verdade, está onde, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. É a mais longa sequência de átomos de carbono. Está ali a cadeia principal. E eu tenho quantas ramificações? 2 ramificações, tá bom? Aqui a gente tem outro exemplo, ó. Aí você pensaria assim, professor, vou reto. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Beleza. Outra opção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, ganhou. Então a cadeia principal vai ser essa daqui. Quantas ramificações? Uma única ramificação. Por que eu coloquei esse segundo exemplo para vocês, gente? Para vocês lembrarem que a cadeia principal nem sempre está escrita na horizontal. Belezinha? Terceiro exemplo, vamos lá. Mais um hidrocarboneto ramificado. Aí você pensa na cadeia principal, né? Ah, professor, vou sair contando aqui reto. 1, 2, 3, 4 carbonos. Ok, vou destacar ali. Isso me dá uma ramificação. Mas, professor, e se eu fizesse diferente, né? Se eu partisse aqui de baixo para a direita, 1, 2, 3, 4 carbonos. O que será que aconteceria nessa ocasião? Eu também teria uma ramificação. Gente, na verdade, essas duas cadeias principais aqui, elas são exatamente equivalentes. Então, traduzindo para você, tanto faz qualquer uma das duas.
Beleza? Então o terceiro exemplo é para você lembrar disso, ó, que pode sim existir duas ou mais cadeias principais equivalentes, como esse caso que eu apresentei para vocês. Galera, muito cuidado agora com o quarto exemplo, fica calminho, respira e vamos lá para vocês entenderem. Eu tenho ali um hidrocarboneto ramificado e eu vou sugerir para vocês uma cadeia principal qualquer. Então vou marcar ali para vocês. Ó, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E ela me deu quantas ramificações? Me deu um grupo metil aqui e me deu um grupo terc-butil aqui. Então duas ramificações, né? Aí você me pergunta, professor, essa é a cadeia principal desse composto? Eu falo, não é. Porque tem outra sequência ali, né, também de 5 carbonos, que me fornece mais ramificações. E é a mais óbvia de todas, fica vendo? Então tá lá, olha onde eu vou marcar agora. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tem a mesma quantidade de carbonos dessa, mas olha quantas ramificações tem agora ali, ó. 1, 2, 3. Metil, metil, iso, propil. Então, a princípio, essa daqui está sendo a nossa cadeia principal. Só que, gente, acredite se quiser, existe uma outra sequência com a mesma quantidade de átomos de carbono que essas daqui, que é 5 carboninhos, né? Ok? Mas que fornece mais ramificações ainda. Tenta enxergar comigo, pelo amor de Deus. Então tá lá o mesmo composto, deixei ele em destaque, maiorzão para vocês, né? Olha qual que é essa sequência. Tá ali. Então veja, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também. E dá uma sacada nas ramificações. Quantas são? 1, 2, 3, 4 ramificações. Portanto, gente, qual que é a cadeia principal realmente desse composto aqui? Ó? Essa daqui, tá bom? Essas daqui estão erradas. Não são cadeias principais. Então, marquei lá para vocês, ó. No caso de duas ou mais sequências igualmente longas, a cadeia principal é aquela que fornece para a gente o maior número de ramificações. Não esquece, esse é um exemplo muito importante. Quinto exemplo, vamos lá. Então, nós temos ali outro hidrocarboneto ramificado, tem um detalhezinho extra que apareceu aqui, né? Uma insaturação por dupla ligação. Beleza, vamos procurar uma possibilidade de cadeia principal. Então lembra da mais longa sequência de átomos de carbono, né? Vou destacar uma qualquer ali para vocês, vamos ver quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maravilha, quantas ramificações me deu? 2. Gente, seria perfeito, maravilhoso, só que tem um detalhezinho que você esqueceu. O que a gente precisa incluir obrigatoriamente na cadeia principal? Os carboninhos da insaturação, isto é obrigatório. Então, beleza, então a cadeia principal não pode ser essa. Vamos ver uma segunda possibilidade. Tá, professor, e se eu começar então por aqui, né? Já que eu tenho que incluir eles, eu vou começar por aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e descer. Então, vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carboninhos. E isso aqui vai me dar quantas ramificações? Uma ramificação, tá bom? Então, essa daqui poderia ser uma cadeia principal, na verdade, ela contém os carbonos da insaturação e tem uma ramificação. Acontece que tem uma outra possibilidade que me dá mais ramificações do que essa. Então dá uma sacadinha ali comigo no canto. Ó, se eu tocar reto, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, igual essa daqui, na verdade? E eu estou incluindo os carbonos da dupla ligação. E, gente, olha quantas ramificações me deu. 2 ramificações. Então, qual dessas opções aqui vai ser realmente a cadeia principal do meu composto? Com certeza essa última, tá bom? Então, lembra do quinto exemplo, que é para vocês, ó, não esquecerem que a cadeia principal tem que incluir os carbonos da insaturação, seja de dupla ou seja de tripla. Não vai esquecer, por favor. E tem que ter, além de tudo, o maior número de ramificações caso houver empate. Belezura? Sexto e último exemplo. Eu coloquei aqui para vocês, ó, 2 casos de ciclanos, que são ciclos que têm ligações simples entre os átomos de carbono. E aqui eu coloquei um exemplo de cicleno, que é um ciclo que tem uma dupla ligação entre os átomos de carbono. Se você for perceber, né, os 3 compostos eles apresentam ramificações, tá bom? Então olha o que eu quero que você guarde nesta ocasião aqui, gente. Que no caso dos ciclanos e ciclenos ramificados, o ciclo vai ser a nossa cadeia principal. Tudo que ficar pendurado nele a gente vai chamar de ramificação. Sussa, né? Meus caros, agora sim veremos a nomenclatura completa dos hidrocarbonetos ramificados. E para isso, quais são as regras, né? Primeira delas, localizar a cadeia principal. É isso que a gente veio treinando até então.
Segundo, reconhecer os radicais orgânicos e nomeá-los. Isso aqui é da minha aula passada, não vai esquecer. Que era aqueles caras lá, o metil, etil, propil e assim por diante. Muito importante, estudem aquilo. Terceiro item, numerar a cadeia principal. A gente vai ver como é que faz isso, né? Quarto item, caso houver insaturações, qual é a prioridade? Gente, como a gente está falando só de hidrocarbonetos ramificados, o que pode aparecer para vocês aqui são duplas ou triplas e ramificações. São as coisas diferentes, vamos dizer assim, que podem aparecer na cadeia. Quem que tem a prioridade nesse caso? As insaturações. Então você tem que dar a menor numeração para a insaturação. Ok? Essa é a lógica do negócio. Agora sim vamos dar o nome do nosso primeiro hidrocarboneto ramificado. Olhando para ele, você percebe um carbono terciário que está aqui. Então ele acusa para a gente uma ramificação, na verdade. Galera, eu preciso então encontrar a cadeia principal deste composto para dar o nome dele. Opções que nós temos, ou a gente vem e toca reto, que nos dá 5 carboninhos e uma ramificação, ou você vem aqui, ó, 4 carbonos, mais um para baixo, 5, e isso aqui fica como ramificação. Meus queridos, aí você cai naquele caso em que nós temos cadeias principais exatamente equivalentes, ou seja, tanto faz a tua escolha. Eu vou colocar a mais óbvia pra gente, que é tocando reto, tá bom? Essa foi a minha escolha. Aquilo que ficou pendurado então, a nossa ramificação, maravilha. Gente, agora eu preciso pensar assim, né? Eu vou ter que numerar essa cadeia aqui, principal, para poder identificar qual é a posição da minha ramificação. Por que eu preciso fazer isso? Porque, cara, essa ramificação ela poderia muito bem estar nesse carbono aqui, ó, do meio, tá bom? E daí você geraria um outro composto químico, ok? Que a diferença, inclusive, é justamente a posição dessa ramificação. Então, para poder diferenciar esses dois compostos, a gente vai ter que numerar a cadeia para identificar exatamente onde aquele grupo metil está. Como que você faz essa numeração? Ah, professor, vou fazer da maneira mais lógica para mim, que é da esquerda para a direita. Beleza, mas olha o detalhezinho. Errou! Tá errado, gente. Ok? Por que a numeração desta maneira está errada? Porque a gente precisa dar a menor numeração possível para aquilo que tem de diferente. No caso aqui é a ramificação. Então a gente vai ter que numerar essa cadeia da direita para a esquerda. Olha como é que fica a numeração correta. Desta forma. Assim a minha ramificação fica com qual numeração? 2. Okay? Cuidado porque isso é decisivo no nome, né? Então isso aqui é a maneira correta, ó, tá bom? Olha como é que você vai dar o nome agora desse composto químico. A gente começa primeiro dizendo qual é a posição da ramificação e qual é o nome dela. Então ficaria assim, ó, 2-metil, que é o nome dessa ramificação. Tá lá. E por que a gente termina com pentano? Porque ó, são 5 carbonos na cadeia principal, simples ligação entre os carbonos aqui da cadeia principal, e ele é um hidrocarboneto, tem que terminar com um ozinho no final. Então ele é o 2-metilpentano. Esse é o nome correto desse composto. Professor, e se eu tivesse feito a numeração desta maneira aqui, ó, que eu falei que estava errada, né? Olha o que você escreveria, seu louco. Você ia colocar para mim, ó, 4-metilpentano. E eu escrevi aqui, pode ou não pode? Não pode, né, Loki? Mais um composto para a gente dar nome. Veja lá comigo, ó. Eu tenho um carbono terciário que acusa que essa cadeia carbônica ela é ramificada. Se ela é ramificada, eu preciso procurar uma cadeia principal. Qual que é a mais longa sequência de átomos de carbono nesse caso aqui? Com certeza é indo reto, gente. Aí eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carboninhos. Aquilo que ficou pendurado é a nossa ramificação. Sussa, né? Professor, preciso colocar um indicador de posição ali da minha ramificação? Sim, para poder diferenciar, por exemplo, se ela tivesse aqui, né? Ó, imagina a ramificação aqui ou aqui nesse carbono, né? Seria um composto químico diferente. Então, para poder diferenciar, eu vou ter que colocar um indicador de posição da minha ramificação. Agora eu preciso então fazer a numeração da cadeia principal. O que eu tenho que lembrar? O diferente, que no caso aqui é a ramificação, tem que ter a menor numeração possível. Então imagina você fazendo a numeração desta cadeia. Por que tem que ser da esquerda para a direita obrigatoriamente? Porque ó, a minha ramificação vai ficar no carbono 3 da cadeia principal. Se eu fizesse da direita para a esquerda agora, ficaria assim, ó, 1, 2, 3, 4. Ele ficaria com o número 4, que é maior do que 3. Ou seja, não pode. Isso chama regra dos menores números, ok? Galera, como que eu faço então para dar o nome do composto? Não esquece. Primeiro eu vou colocar o indicador de posição da ramificação e o nome dela. Então vai ficar 3-metil,
na verdade, ó, 3 com grupo metil, tá ali. E a cadeia principal aqui, ela tem quantos carbonos? Ó, 6. Qual que é o prefixo para 6? X. O que indica simples ligação entre os átomos de carbono? O infixo an e o final O de hidrocarboneto. Esse composto é o 3-metil-hexano. Muito cuidado que às vezes você pode encontrar o nome dele assim também, ó. 3-metil-hexano, tá vendo que, ó? Para poder expressar dessa maneira, você tira o hífen e tira o H. É equivalente, tá, gente? Pode ser as duas maneiras, sem problema algum. Mais um exemplo para a gente dar nome. Esse caso aqui eu já tinha apresentado ali anteriormente para a gente encontrar a cadeia principal, né? Então vocês já sabem que a cadeia principal está ali. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carboninhos. Aquilo que ficou pendurado são as ramificações. Ok. Vamos numerar essa cadeia, gente. Você tem a opção de fazer isso da esquerda para a direita ou da direita para esquerda. Será que é equivalente? Será que não é? Vamos ver, né? 1, 2, 3 eu tenho o primeiro grupo metil. 4, 5 eu tenho o segundo grupo metil. Ou seja, os grupos metil estão no carbono 3 e 5. Okay? Se eu fizer a numeração da esquerda para a direita. E se eu fizer da direita para a esquerda? Vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, primeiro grupo metil. 4, 5, o outro grupo metil. Percebe que deu a mesma coisa, o mesmo resultado? Então, gente, a numeração neste exemplo aqui específico tanto faz, vai dar o mesmo resultado, ok? Então, você que escolhe. Eu vou fazer da esquerda para a direita. Então, coloquei ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, vá com calma que você precisa construir o nome desse cara. Nos carbonos 3 e 5, eu tenho grupos metil, não tem? Mas eu falei para vocês que eu posso juntar e colocar assim, ó, dimetil, para dizer que tem 2. Tá, e o que vai acontecer? Como é que você vai expressar isso? Você tem que dizer quais são as posições dos grupos metil. Então você vai colocar assim para mim, ó, 3,5 dimetil. Dá uma olhada lá. Então eu estou dizendo para você que no carbono 3 e no carbono 5, cada um deles tem um grupo metil, por isso que é dimetil. Ok? Tranquilaço, né? O químico ou a pessoa que vai interpretar isso aqui já sabe dessa leitura. Maravilha. Só um detalhezinho importante. Quando a gente vai separar dois números, olha o que a gente utilizou aqui, ó, vírgula, né? E quando a gente vai separar número de palavra, a gente utiliza hífen, ok? Então, são as regrinhas da IUPAC, né? Daí eu coloquei aqui heptano, por que hept? Porque são 7 carbonos na cadeia principal, simples ligação entre os átomos de carbono aqui e final O de hidrocarboneto. Aqui acontece a mesma coisa, né, que a gente viu anteriormente ali, ó. Eu poderia muito bem tirar o hífen, tirar o H e colocar assim, 3,5 dimetileptano. Muito cuidado que isso aqui, ó, a galera tem bastante dificuldade de lembrar isso, né, ok? Que esse hept que apareceu aqui é originalmente o hept de 7 carboninhos. Muito cuidado. Próximo caso, temos novidades, né? Agora, além de ramificação, o que apareceu aqui também, ó? Insaturação por dupla ligação. Maravilha. O que eu preciso ter na cadeia principal? Eu preciso obrigatoriamente passar pelos carbonos da dupla. Então já faz assim, gente. Já começa neles. Ok? E procura a mais longa sequência de átomos de carbono. Então vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ok, essa é uma possibilidade. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, essa daqui ganhou. Então com certeza essa é a nossa cadeia principal. Vou destacar ali também a nossa ramificação, tranquilaço. Agora, gente, eu preciso fazer a numeração da cadeia. Mas você tem duas coisas que apareceram de diferente ali, né? A insaturação por dupla e a ramificação. Qual delas que tinha a prioridade que eu falei lá para vocês, né? Quem tem a prioridade é a dupla, a insaturação. Ou seja, ela tem que receber a menor numeração possível. Conclusão, eu vou ter que fazer a numeração da direita para a esquerda. Então, coloquei lá para vocês, ó. Para que esses caras aqui, ou no caso a dupla ligação, não tenha a menor numeração possível. Beleza. Como que fica o nome desse cara, então? Coloquei ali tudo para vocês, os detalhezinhos, né? Olha o nome dele. 3-metil, porque ó, no carbono 3 eu tenho uma ramificação que é um grupo metil, radical metil, né? 5 carboninhos na cadeia principal, prefixo pente. Cuidado agora aqui. Professor, por que ficou 1-eno? Porque ó, entre carbonos 1 e 2, eu tenho a minha dupla ligação, não tenho? Então você escolhe aquele de menor numeração para se referir à dupla. Então você diz assim, ó, no carbono, entre carbonos 1 e 2, ou seja, você coloca só um aqui, daí o cara já vai saber que está entre um e o próximo, né? Você tem a dupla ligação. E ele é um final O de hidrocarboneto. Pronto. Então você tem aqui o 3-metil-pente-1-eno. Antigamente ele poderia ser chamado de 3-metil-1-penteno, tá? Eu já não recomendo mais isso para vocês. Aí o PAC já
pede para vocês fazerem desta maneira aqui. Galera, agora eu coloquei aqui um exemplo que é extremamente importante, muito recorrente em provas de vestibular. Então tá lá o composto, encontrando a cadeia principal, tocando reto ali, né? 1, 2, 3, 4, 5 carboninhos, ao todo 3 ramificações, até aqui tudo tranquilo. Na hora de fazer a numeração, toma muito cuidado. Por que a numeração tem que ser obrigatoriamente, nesse caso, da esquerda para a direita? Tenta entender lá comigo, vou colocar os numerozinhos ali. Olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui grupo metil, metil e grupo metil. Ou seja, eu tenho um trimetil. É assim que eu vou expressar no nome desse cara, trimetil. Só que, gente, os grupos metil, eles precisam ter indicador de posição, lembra disso? Que são os numerozinhos. Pensa comigo. O primeiro aqui, ele está no carbono 2. O outro está no carbono 2 também, então ficaria 2,2 no nome. E o próximo está no carbono 4, então ficaria 2,2,4 trimetil. Okay? Esse é o nome correto desse cara. Por que não pode ser o contrário? Ah, professor, e se eu fizer a numeração assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Olha como é que ficaria o nome desse cara. Eu ia ter no segundo carbono aqui, né, o primeiro grupo metil, então ficaria 2. E aqui ficaria os outros dois grupos metil no carbono 4, então ficaria 2,4,4 trimetil. Perceba que tem uma diferença, né? O primeiro que eu falei para vocês é 2,2,4. E o segundo, que está errado, 2,4,4. Por que está errado? Porque deu um número maior, né? Ok? Lembra que tem que ter a menor numeração possível. Então a correta é essa daqui. Olha como é que fica o nome do composto. 2,2,4 trimetilpentano, fazendo a numeração da esquerda para a direita. Não vai esquecer, por favor. Olha o que eu coloquei embaixo ali. 2,4,4 trimetilpentano está completamente errado. Deixa para o concorrente escrever desse jeito aqui, né, gente? Como eu estava falando para vocês, esse composto aqui, ó, ele é muito presente em questões que falam da gasolina, ok? Então vocês vão encontrar essas questões aí ao longo da química orgânica. Agora mais um caso um pouquinho mais complexo para vocês perceberem mais um aspecto da nomenclatura. Então eu tenho um composto grandão, vou procurar a cadeia principal. Dei um destaque ali para vocês. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carboninhos. Tranquilaço, a gente vai usar o prefixo oct, ok? E daí lembra que tem simples ligação entre os carbonos, an e final O de hidrocarboneto. Então ele é alguma coisa octano. Essa é a terminação do nome desse cara. Tá, gente, mas eu tenho uma série de ramificações ali, né? Vamos ver, ó. Tem aqui, tenho lá e tenho aqui. Beleza. Galera, por que eu deixei isso aqui em cores diferentes, né? Justamente para você perceber esses grupos aqui, né? Eu tenho 2 radicais metil, eu tenho um radical que tem 2 carboninhos, é um etil, e eu tenho um cara aqui que é aquele cara que tem simetria, lembra? É o isopropil, ele tem 3 carbonos e tem uma certa simetria. Isopropil ou secpropil. Professor, o que eu preciso fazer nesse caso? Primeiro de tudo, numerar a cadeia principal. Eu não posso começar a numeração da direita para a esquerda, senão a minha primeira ramificação, olha a numeração que vai ficar para ela, 1, 2, 3, 4. Okay? A primeira ramificação vai estar no carbono 4. E se eu começar da esquerda para a direita, olha como é que fica, 1, 2, 3. Então essa daqui já vai me dar a menor numeração para essas ramificações que apareceram aqui, ou seja, eu tenho que fazer da esquerda para a direita. Tranquilo? Essa é a primeira observação. Mais uma observação. Eu preciso utilizar aqui também uma coisa que a IUPAC nos sugere, né? Que é a ordem alfabética para as ramificações. Então eu tenho metil, só que cuidado, eu tenho quantos grupos metil? Dimetil. Aí você fala assim, professor, mas eu vou levar em conta o Dzinho do di ou eu vou levar em conta o M do metil na ordem alfabética? Você vai ignorar o prefixo multiplicativo do di e vai considerar o M do metil na ordem alfabética. Cuidado com isso. Ok, olha o que vai acontecer então. Eu vou colocar a numeração da cadeia, lembra o motivo, né? Tem que ser da esquerda para a direita. Olha o que vai acontecer no nome agora. Coloquei lá para vocês. Primeiro eu coloquei assim, ó, 4-etil. Por que o etil veio aqui na frente mesmo tendo uma numeração alta, né? Porque, gente, na hora de expressar o nome aqui, ó, das ramificações ou dos radicais, né? Eu respeito a ordem alfabética. Então, o E vem antes do I, do isopropil, que vem antes do M do metil. Perceba que eu ignorei esse D aqui, né, do di, tá bom? Os prefixos multiplicativos eu ignoro aqui na hora da ordem alfabética. Então, eu coloquei lá, ó, no carbono 4 eu tenho etil, no carbono 5 eu tenho isopropil, e depois eu tenho, ó, 2 grupos metil, ou seja, um dimetil, mas ele está em qual carbono? Carbono 3, então 3,3 dimetil octano. Tranquilaço, né?
Aqui eu coloquei para vocês aqueles ciclanos que eu tinha mencionado anteriormente e o cicleno. E eu quero dar um nome para eles. O que eu pedi para vocês guardarem aqui, né? Que o ciclo vai ser a cadeia principal e tudo que tiver pendurado nele vai ser as nossas ramificações, não é verdade? Então tá lá as ramificações, vamos dar um nome para o primeiro. Eu tenho um grupo metil aqui, né? Que está pendurado num ciclo que tem 4 carbonos. Gente, será que eu preciso colocar indicador de posição desse metil? Não preciso. Se eu pendurar ele aqui, aqui ou aqui, vai ser exatamente o mesmo composto. Então olha que simples o nome desse composto. Ele é o metil ciclo butano. Tem um grupo metil, que eu não preciso colocar a posição dele. Ele é um ciclo, né, cadeia fechada, que tem 4 carboninhos, simples ligação entre os carbonos e final O de hidrocarboneto. Tranquilaço, né? Cuidado agora no próximo exemplo. Eu tenho um ciclo que tem 5 carbonos, então é um ciclo pentano. Só que, gente, na hora de identificar as nossas ramificações aqui, agora eu preciso colocar as posições, porque faz diferença, né? Eu poderia, por exemplo, ter esse grupo metil pendurado aqui, já seria um composto químico diferente. Tá, como que eu vou fazer para poder numerar essa cadeia? Muito cuidado, tem uma regrinha que você já conheceu ali, que ela é relevante nesse caso aqui. Olha como ela é decisiva, né? A gente tem radical etil e a gente tem radical metil. Aí você ficaria pensando assim, professor, mas eu vou colocar um aqui, 2 aqui, ou um aqui, 2 aqui? Ok? Porque eu preciso numerar. Olha o que eu vou te dizer, gente. Você vai respeitar a ordem alfabética. A ordem alfabética vai ser decisiva para você atribuir os números. Então, muito cuidado nesse caso aqui. Quem que vai ser o primeiro deles, respeitando a ordem alfabética? Vai ser o etil, porque E vem antes de M do metil. Então, aqui tem que ter a numeração 1 e ali tem que ser a numeração 2. Lembra, quem decidiu aqui foi a ordem alfabética, muito importante. Olha como fica o nome do composto. 1 etil, ok? Depois 2 metil, ciclo pentano. Tranquilaço, né? Próximo caso, a gente tem ramificações, mas a gente também tem dupla ligação. Quem que tinha prioridade? Dupla ligação, ok? Então, olha só, você poderia pensar assim, professor, eu vou começar a numeração assim, então, ó, carbono 1, carbono 2, ok? Aqui começando pela dupla, né? Por que não pode ser essa, gente? Porque pensa assim comigo, ó, eu vou colocar a primeira ramificação no carbono 2 e a outra ramificação teria que dar a volta assim, né? Eu ia seguir no sentido horário. Então ficaria ó, carbono 1, 2 a ramificação, 3, 4, 5, 6. Ficaria 2 e 6 a ramificação. Ficam números grandes. Olha como que é o correto na verdade. 1, 2. Então no carbono 1 já tem a primeira ramificação. Aí 2, 3. No carbono 3 eu tenho a próxima ramificação. Então aqui obrigatoriamente eu tenho que fazer a numeração no sentido anti-horário. Fica daquele jeito ali. Eu só coloquei os numerozinhos que precisam, né? Como que fica o nome do composto? Veja lá comigo. 1,3 de metil. São dois grupos metil. Onde que eles estão presos? No carbono 1 e no carbono 3. Então 1,3. Tranquilaço, né? Ciclo, porque é cadeia fechada. X, porque tem quantos carbonos na cadeia aqui principal? 6 carboninhos. Tem dupla ligação? Sim, ok? Professor, por que eu não coloquei indicador de posição da dupla? Porque, gente, não precisa, né, cara? A gente já sabe que a gente começou a numeração a partir da dupla, não vai esquecer. E final O de hidrocarboneto. E aí você matou esses casos aqui. Agora eu coloquei aqui alguns exemplos de hidrocarbonetos aromáticos ramificados. Vamos com calma. Quando ele tiver somente uma ramificação, então eu não preciso colocar indicador de posição nenhum, ok? Porque lembra, né? Se eu colocar o grupo metil aqui, aqui, aqui ou aqui, tanto faz. Vai ser o mesmo composto. Então olha como é que vai ficar o nome do primeiro carinha. Eu tenho um grupo metil que está preso no benzeno. Então metilbenzeno, ou um outro nome possível para ele que é o tolueno. Esse cara é um solvente bem importante, tá? Próximo carinha, cuidado. A ramificação está aqui, né? Ok? Ele é um etenil ou vinil. Cuidado com aquela aula anterior lá dos radicais, ela é muito importante. Então tem aqui um etenil ou vinil. Olha o nome desse composto, vinilbenzeno ou estireno. A gente vai ouvir falar dele mais vezes lá na parte de polímeros. Ok? Guarda esse cara para mim. Próximo exemplo, cuidado. Agora eu tenho aqui duas ramificações. Eu tenho grupo metil e grupo etil. Professor, será que eu preciso numerar as posições agora? Sim, sim. Lembra, qual que vai ser o critério, né? Você poderia pensar um aqui, dois aqui, ou um aqui, dois aqui. Qual que vai ser o correto? Utilizando a ordem alfabética como fator determinante, né? Então, quem que vem primeiro?
o E do etil, tá bom? Então esse aqui tem que ter o número 1 e o de cima tem que ter número 2, que é o metil. Nome para o cara fica assim então, ó, 1-etil, 2-metil-benzeno. Tranquilaço, né? Galera, e para a gente arrematar de vez essa aula, dá uma olhada comigo nessa família de compostos aí, que tem 2 grupos metil presos no anel aromático. Então nós temos ainda, né, hidrocarbonetos aromáticos ramificados. Meus queridos, lembra que existe uma nomenclatura específica para o anel aromático, né? Que era aquela coisa do orto, dá para fechar uma letrinha ó, forçada aqui, né? A gente tem o meta, tenta enxergar uma letra M bem forçada aqui de pernas para o ar. E a gente também pode enxergar aqui um para, fecha aqui assim, ó, escreve um Pzão. Esse é o para. Tá, então tem essa opção de nomenclatura, né? Orto, meta e para. Mas vamos ver outras opções ali. Aqui eu vou numerar essa cadeia, poderia ser assim, né? 1 e 2 ou 1 e 2, tanto faz, é equivalente. Olha o que vai acontecer com o nome do cara, tenta enxergar comigo. 1,2 de metil, 2 grupos metil, né, nos carbonos 1 e 2, benzeno. Essa é uma opção de nome. Por que pode ser ortodimetilbenzeno? Lembra, né? Orto é essa posição vizinha aqui, né? Então tem um grupamento, no carbono vizinho a ele eu penduro alguma outra coisa. Isso é posição orto. Ortodimetilbenzeno. Tranquilo, né? Esse cara também pode ser chamado de ortoxileno. Eu falei que era uma família de compostos, né? São os chilenos aqui, gente. Também são solventes, tá? Beleza, então aqui 3 nomes para ele. Segundo composto que está ali para vocês. Numeração. Olha como é que tem que ser a numeração. Tem que ser nesse sentido aqui, gente, ó. Para que você tenha a menor numeração possível para as ramificações. Se você fizesse 1, 2, 3, 4, 5, esse cara aqui ficaria com um número muito alto. Não pode ser. Beleza, nome para ele. 1,3 de metilbenzeno. Gente, esse 3 aqui, a posição em 3, é a mesma coisa que a posição meta. Lembra do M forçadaço ali, tenta enxergar, né? Então, meta de metilbenzeno ou simplesmente meta chileno. Última opção. Coloquei a numeração para vocês, 1 e 4. Daí você fala, professor, se eu fizesse assim, ó, 1, 2, 3, 4, é a mesma coisa que ir para o outro lado? Sim, olha lá, 1, 2, 3, 4. Então, tanto faz, na verdade. Nome para ele, vamos ver como é que fica. 1,4 de metilbenzeno. Quando a gente tem posições 1, 4, isso é equivalente a qual posição ali, ó, do anel aromático? As posições ou a posição para, né, gente? Então, para de metilbenzeno ou simplesmente para chileno. Com isso, nós matamos a aula 3 e um abraço para vocês, estudem muito aí, qualquer coisa, dá aquele grito para mim, né? Beijão para vocês.